Olá, boa tarde. Já estamos aqui com o nosso convidado Léo Aleixo, aqui na live do Toque de Bola no Instagram, para a gente bater um papo aí com essa fera do futsal. Desde que a gente anunciou aí a live, tá todo mundo ansioso para ouvir o nosso Léo Aleixo. A gente já fez muitas entrevistas com ele, reportagens e tudo mais. Só que a live mesmo, questão de agenda, o Léo tá mais para a Europa do que para cá e não coincidia, mas dessa vez não teve escapatória. Tá aqui o Léo Aleixo para conversar com a gente. A fera do futsal, Juiz Forano, tá na tela aí. Tá bom, Léo? Beleza, tudo bem. É sempre um enorme prazer, igual você falou. Já fizemos várias matérias, reportagens. E hoje eu tô aqui para essa live aí. E vamos lá, vamos meter bronca. Tá certo. A gente fez a última live até de entrevistado. Foram com duas feras também, o Léo Santana e o Ramon Pavão. Você mete a colher nesse jogo dos dois, os dois arrumam uma confusão danada. O Ramon oferece queijo, o Léo oferece um passeio em Ibiza. Como é que ficou aí? Disputaram o seu passe também, não? Esse negócio aí, a resenha vai longe desses dois aí. São dois grandes amigos, duas pessoas maravilhosas. Todo ano que eles têm a oportunidade de fazer esse jogo beneficente e que coincide também da minha data de estar aqui, eu faço questão de estar presente. E as últimas duas vezes que eu participei pro time do Ramon. O queijinho falou mais alto. O cara tá morando fora, né? O cara fala em feijão, queijo, fica mais fácil. O Vitinho Esquerdinha tá aqui, conhece não? Não o conheço. Zé Geraldo Mendonça, nosso amigo aqui, cruzeirense, o Ronald Leão, apareceu aqui, a turma da Misto Quente Comunicação, Cristiano Araújo, Vinícius, todo mundo já por aqui. É isso aí, vou mandar vamos lá. uns acenos para a turma aqui. E a gente brincou até, né, na chamada dizendo que a gente ia saber do Léo Aleixo, embora a gente já saiba, né, como que ele foi parar na Bélgica e depois na seleção de futsal da Bélgica. Conta um pouquinho dessa história, Léo, até também para quem não conhece a sua trajetória. Muitos conhecem, né? A gente sabe que tem uma tradição grande no futsal, tem ótimos jogadores, mas conta um pouquinho dessa história, né, para quem não conhece. Então, eu sou um jogador que a vida inteira eu joguei futsal, desde meus 6 anos. Eu costumo brincar que eu acho que eu fui um jogador que eu acho que eu passei por todos os clubes da cidade. Eu já joguei um pouquinho em cada clube da cidade. Onde sempre tive um grande carinho por todos eles. E, cara, minha ida para a Bélgica, Europa, eu costumo falar também que é uma coisa que quando tem que ser, acontece. A oportunidade veio através de um amigo meu que eu tinha jogado aqui em Juiz de Fora na época que o Sport fez uma equipe para disputar Rio, São Paulo, Minas. Isso em 2002. Eu joguei com o jogador o Liliu. Ele é de BH, ele mais um outro jogador de fora, o resto nós éramos todos jogadores da cidade. Tinha também jogadores ali de Três Rios, que também já é habituado do pessoal de Juiz de Fora. Mas aí logo depois desse torneio, o Liliu foi para a Bélgica. E em 2006, 2 anos depois que ele já estava lá, e um treinador de um outro time, não era nem o clube que ele estava, um brasileiro, estava procurando um jogador e comentando com ele, perguntou se conhecia e ele me indicou. E aí esse treinador, ele é de Uberaba e ele procurou saber coisas a meu respeito. E um pouco antes eu tinha disputado com o Juiz de Fora o Gime, e as finais inclusive foi em Uberaba. E a gente terminou vice-campeão. Eu fui artilheiro da competição naquela época, fiz uma excelente competição. E aí coincidiu da gente começou esse contato e coincidiu de eu ir para lá, isso em dezembro de 2006. Porém não foi tão fácil assim, porque foi tudo muito rápido, né? Eu não conhecia nada, não sabia nada sobre Bélgica. E inclusive eu estava trabalhando na prefeitura nessa época. E aí aquele negócio, largar o emprego, porque o meu contrato era um contrato de 6 meses, que iria de dezembro até maio, que foi justamente na janela de transferência. E aí fiquei meio assim. No início ele queria que eu fosse sozinho, porque eles estavam contratando também um outro jogador brasileiro. Ele queria que eu fosse sozinho pra gente morar, dividir o apartamento junto com esse outro brasileiro. Mas eu falei que só iria se fosse com a família, porque
Na época minha esposa não estava trabalhando, minha menina nessa época estava com 1 ano e meio. E aí eu disse, ó, não tem jeito, eu tenho que ir com a família. Aí ficou aquele meio impasse, ele ficou uns dias sem me mandar mensagem, eu até falei, ele deve ter desistido. E no final das contas deu tudo certo. Inclusive aí depois disso, quando eu fui, eu disputei a final da Copa Panorama. E acabando o jogo, assim que acabou o jogo, eu já peguei minhas coisas, fui pro Rio e meti o pé. A princípio vai ficar 6 meses, tô lá até hoje. Tem 15 anos essa história aí. Tá, então, é o Léo Aleixo que está aqui conosco. Um abraço para Clara Almeida, para o Eberson, para o Manuel Rezende, para o Jefferson Fernandes, para o Jefinho, para a Silvânia, para a Claudinha, para o Ezequiel, para o Divino, todo mundo acompanhando a gente. E aí você fincou o pé lá na Bélgica. Conta um pouquinho do cenário que você encontrou lá e que de repente você falou, opa, esse aqui vai ser o meu novo país. Como é que foi? Acho que, igual eu falei, foi tudo muito rápido, não conhecia nada sobre Bélgica, não conhecia nada sobre a cultura do país, nada, praticamente nada. Ali que eu comecei, eu brinco, eu comprei um dicionáriozinho no avião, fui lendo ali alguma coisinha, aquelas coisas básicas, né, de bom dia, obrigado, essas coisas. E acho que como qualquer pessoa que vai se aventurar num país desconhecido, a adaptação, o começo é sempre bem difícil. E o clima do país, eu cheguei em dezembro, em pleno inverno, temperaturas bem diferentes daqui, temperaturas abaixo de 0, neve, língua, tudo muito diferente. Então essa primeira adaptação inicial é bem difícil, mas o que também me ajudou muito é que o clube que eu fui, já tinham outros brasileiros no clube, e isso facilita bastante, porque no começo você sempre precisa de alguém, de algum apoio, e a rapaziada lá fechou comigo, sempre dando um apoio, sempre dando uma assistência. Mas os primeiros 6 meses não foram fáceis. Eu acredito que todo mundo que já foi para fora sabe como que é isso. Eu acredito que a maior dificuldade foi realmente em relação à língua. O francês é uma língua bem difícil, principalmente para quem, né, nunca teve um contato com a língua, que foi o meu caso. Mas isso aí depois, pouquinho a pouquinho, a gente vai entrando no clima, vai se adaptando e fomos entrando na cultura, no clima do país. Beleza, um abraço para o Anderson, para o Fernando Vitor, para o Anselmo. Professor Felipe Neri também está aqui conosco nessa live com o Léo Aleixo. Pode mandar aí, turma, nos comentários um alô, uma pergunta para o Léo. E, Léo, como é que surge a história da seleção da Bélgica e também a sua naturalização? Foi um processo também que foi acontecendo aos poucos? Como é que foi? E também você falar que você foi também por conta da fisioterapia e em certo momento você viu que dava para sobreviver do futsal num outro país. Exatamente. Esse primeiro contato que eu tive com esse treinador, eu como formado em fisioterapia, eu estava trabalhando, como eu falei, estava trabalhando na prefeitura, só que eu estava trabalhando na prefeitura na parte, vamos dizer assim, burocrática, administrativa. Então, desde que eu formei, eu realmente não exerci a profissão de fisioterapeuta. E no clube, quando eu fui contratado, existia essa possibilidade de fazer jogador e trabalhar em parceria com o fisioterapeuta do clube. Mas essa parceria, essa ideia inicial, ela durou só 2 semanas, porque eu cheguei, nas primeiras 2 semanas, desculpa, eu fui, fiquei de estágio, fiquei lá trabalhando com o fisioterapeuta do time, durante o dia na clínica dele, mas o fato de não conseguir falar a língua e não entender nada impossibilitou qualquer... Ficou impossível de conciliar, né? Como que você vai tratar um paciente sem saber o que está acontecendo e tudo. Não dava para assumir, né? Não dava. E aí eu peguei e falei, no primeiro momento quero me concentrar, né, como jogador, e no futuro a gente vê o que vai dar. E aí depois que eu renovei esse meu contrato inicial de 6 meses e fiquei para 1 ano, eu vi ali que existia a possibilidade de realmente viver do futsal. E aí eu falei, não quero mais a fisioterapia,
vou seguir minha carreira aqui, vou aproveitar essa oportunidade e vou seguir minha carreira. E foi assim que eu dei vamos dizer, um ponto final nessa ideia da fisioterapia. E em relação à seleção, depois, vamos dizer assim, depois da minha terceira ou quarta temporada, onde eu já comecei ali a me adaptar realmente ao campeonato, comecei a desenvolver bem a língua, o treinador da seleção belga, um dia, ele sempre estava assistindo os jogos das equipes, um dia ele me abordou, me perguntou se eu não tinha interesse em defender as cores da seleção belga. Eu falei, claro, prontamente, esse era um sonho. Eu acredito que para qualquer atleta é um sonho defender uma seleção. E aí eu tentei dar entrada na papelada, só que lá na Bélgica essa parte do esporte ela não está relacionada com a parte de naturalização, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu entrei no processo do pedido, né, de naturalização, mas foi negado. Nessa minha primeira tentativa foi negado e eu fiquei um pouco frustrado com isso, porque, poxa, eu via naquilo ali a realização de um sonho. Eu lembro direitinho que eu fiquei super empolgado e tal, e quando eu recebi a resposta negativa eu fiquei bem chateado, fiquei bem triste. Durante um tempo aquilo ali me machucou. E aí fui passando, né, eu deixei pra lá, larguei essa ideia, falei, agora eu não quero mais, não quero passar por esse processo de novo, essa ansiedade e tal. E aí esse treinador, ele saiu, ele acabou o vínculo dele com a seleção. E o novo treinador que chegou na seleção era um amigo meu que joguei com ele no clube. Quando eu cheguei na Bélgica, ele era o goleiro do time. Depois ele encerrou a carreira, ele passou a fazer parte da parte técnica da seleção, ele era o treinador de goleiro da seleção. E de qual país ele é? Ele é belga. Belga mesmo. Ele é belga mesmo. E depois ele, de treinador de goleiro da seleção, ele passou a ser o treinador oficial da seleção. E aí ele veio falar comigo de novo, pô, Léo, vamos lá, tal, quer mexer naqueles papéis lá de novo, tem interesse, vamos e tal. E pelo fato de sermos amigos, de ter essa proximidade, eu falei, vou tentar de novo. E aí dei entrada de novo na papelada e tal. E para você ver como a parte burocrática lá na Bélgica ela é uma coisa bem chata. Depois que eu dei entrada no pedido, demorou 1 ano e meio. Mas graças a Deus, em 2018 saiu a minha naturalização, a minha cidadania belga. E desde então, desde o primeiro dia que saiu a minha cidadania, eu participei de todas as convocações que teve da seleção para disputas de campeonato, amistosos e etc. Tá, tem algumas perguntas, mas deixa eu dar também uma resposta para a turma aqui. O Felipe Neri está mandando um abraço para a gente, show de bola. O José Geraldo Mendonça está perguntando o que você viu na Bélgica, nas equipes de futsal, que eventualmente poderia ser implantado aqui nas equipes do Brasil, Léo. Olha, sinceramente, não tem grandes coisas a acrescentar, não, porque o futsal brasileiro, o nível é altíssimo, entendeu? O futsal brasileiro é espelho para o mundo todo. Acho que os outros países que se espelham no Brasil. Então, a Bélgica, pelo fato da Bélgica ser um país, em termos de futsal, vamos dizer assim, amador, e se eu falo amador, se comparado com Espanha, Rússia, essas coisas. Então, vou ser bem sincero, não tem nada a acrescentar. Somos nós daqui que sempre estamos mandando coisas, jogadores, ideias, treinadores e etc. para fora. Enquanto não saiu essa questão da naturalização, você ia renovando o seu visto de trabalho? Porque lá, a partir do momento que você tem um contrato de trabalho, né, assim, um contrato como jogador profissional, aí você pode ficar no país legalmente, normalmente, durante aquele período do contrato. Em relação aos brasileiros, como você, claro que nem todos se naturalizaram, mas qual a porcentagem aí, média, claro, aproximada, de quantos jogadores brasileiros tem num total ali, considerando o futsal da Bélgica? Que jogam fora? São muitos. Brasileiros que estão na Bélgica jogando futsal. Na Bélgica, futsal, já teve muitos. Na época que eu fui, para você ter uma ideia, o time que eu fui, num primeiro momento nós éramos 5, mais um treinador, mas tinha um rival que era o time Bambambam do país, onde ganhava tudo. Tinham 8, 9, tinha outros times que tinha 2, 3,
2, 3 um lado, 2, 3 para o outro, mas hoje em dia tem poucos. Tem o maior clube hoje lá da Bélgica, que é o que vem dominando dos últimos 6, 7 anos, onde eu joguei durante 6 temporadas. Ele hoje em dia é o time que manda e tem 80% do time são brasileiros. Tirando eles, não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum time que investe em brasileiro como antes. Ou seja, o nível do futsal desde a minha chegada, ele deu uma caída. O Vinícius está perguntando se você tem planos de jogar aqui no Brasil, vestir a camisa de clubes tradicionais. Aí ele citou aqui o Minas, o Jaraguá, o Carlos Barbosa. Não, essa possibilidade para mim está completamente descartada. Não pelo fato de não querer, mas eu acho que o futsal brasileiro, e principalmente na minha idade, o futsal brasileiro, o nível é muito elevado. E eu acho que uma coisa que eu não acho legal aqui, uma vez que você joga, você tem uma experiência na Europa, o futsal brasileiro ele é muito desvalorizado. Eu falo isso em termos de salário. Eu acho que a exigência é muito grande, a cobrança é enorme, o nível é altíssimo e você é muito, muito mal valorizado. E tem clubes até que, inclusive, que não tem contrato, não pagam. Então, não, essa possibilidade, uma vez que você joga na Europa, é difícil. São poucos os jogadores que voltam para voltar a exercer a profissão aqui. Ronaldinho Campos, tá mandando um abraço para você. Ronaldinho, craque. Grande Ronaldo, grande pessoa, grande jogador, grande figura. Tá mandando um abraço, dizendo que tá com saudade de você. E que competições disputa a seleção belga? Só para a gente ter uma ideia, você já disse que o nível não é forte, não é alto, se a gente comparar com outros centros de futsal. O Brasil nem se fala, como você diz. Tem uma pergunta aqui antes de eu te perguntar isso, ou então você emenda nas duas. O Ronaldinho está mandando abraço de novo. O Fernando, o Victor, está perguntando se jogando na Bélgica você pode se dizer rico. Não, gostaria muito. Mula na sombra? Não, mas o futsal, acho que, tirando jogadores assim de altíssimo nível como Falcão, estrelas, né, jogadores diferenciados, eu acho que rico do futsal, muito difícil. Acho que não. Na Bélgica eu posso te garantir que não, mas mesmo em outros países é muito difícil ficar rico do futsal. Beleza, manda sua pergunta aí, que tá tudo descontraído, numa boa aqui na live do Toque de Bola. Eu vou mostrar uma figurinha que tá aqui com a gente, nos dando o prazer da companhia, pro Léo também falar da família. A gente tem o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, do Plasc, da Santa Casa de Juiz de Fora e do Projeto Cidadão Consciente da Iperrou Embalagens. Vou virar o nosso celular. Aí, Esse garotão fez 5 anos. Deixa eu tirar um pouquinho aqui só da área de comentário para a turma ver. Vou mexer no celular mesmo. Fazer uma maluquice aqui para a gente ver quem que é o garotão dos 5 anos. É o Diego aí. Diego. A nossa ferinha aí. Nasceu lá ou aqui? Ele nasceu aqui. A minha esposa veio para cá só para fazer o nascimento dele mesmo. E ficou aqui. Ficou o quê? Um mês que ele. Um mês. Ela ficou aqui para ter uma ajuda dos pais dela e depois já voltou para lá. Tá legal. Posso considerar, é o nosso Belguinha. Belguinha, o Bruno Guedes entrou aqui também. Botafogo ganhou, Bruno? Aí Botafogo ganhou, você apareceu, né? Estão aqui na toa. Outro dia ele tava falando, não, você tem que pegar jogador do Botafogo B. Tanto falou que levou um gol do Manuel Aldaz. Grande Bruno, a gente sempre mexe com ele aqui, o Henrique. Aí, Léo, a gente tem aquela pergunta que sai um pouco do futsal, né? Claro que a gente fala aqui da vida pessoal também, que tem, né? É inevitável, muita gente, eu, por exemplo, adoro o Brasil, todos adoramos o Brasil, mas muitos brasileiros às vezes falam, poxa, se eu pudesse viver na Europa, eu queria pelo menos passar uma temporada lá para ver se realmente eu aguentava ficar longe do Brasil. Fala um pouquinho, a gente citou o filhão aí, da família lá na Europa. O que você pode passar dessa experiência, já que você tem 15 anos de Bélgica e você já citou a situação com que você acabou indo para lá. Fala um pouquinho dessa situação de vida que muitos brasileiros comentam e você está vivendo. Então, eu sempre, quando eu fui para a Bélgica, para começar,
nosso Brasil é o nosso Brasil, não tem jeito. Por mais que tenhamos dificuldade, isso, aquilo, eu com esses 15 anos de Europa, 15 anos de Bélgica, posso afirmar que o nosso país, nós somos privilegiados. Infelizmente, estamos vivendo aí já há alguns anos essa crise que dificulta, não está fácil a situação de viver no país, isso é fato, mas eu sempre, eu tinha sempre na minha cabeça, espera um pouquinho, eu sempre tive na minha cabeça que quando eu encerrasse minha carreira, eu voltaria. Eu nunca determinei assim um prazo, mas na minha cabeça eu encerrando a minha carreira, eu volto. Já mudei, não tem condição. Eu tenho um comércio lá na Bélgica, minha esposa, nós temos um bar lá, e graças a Deus já vai fazer 10 anos. Então, eu encerrando minha carreira, não sei ainda para que lado, o que vou fazer, mas uma certeza que eu tenho é que eu vou ficar por lá. Por que eu falo isso? Porque em termos de qualidade de vida, segurança, educação, tudo isso lá, nós estamos falando de um país de primeiro mundo, onde tudo funciona, e é o que eu costumo comentar com pessoas mais próximas. Se eu decidir de voltar para cá, vou voltar para cá para viver de quê? Que estrutura que eu vou dar para os meus filhos? Se eu fosse pensar só em mim e na minha esposa, tudo bem, eu poderia me virar, viver de uma outra maneira, com outro tipo de qualidade de vida, mas eu não posso, eu tenho que pensar também nos meus filhos, e lá eu acredito que eu tenha muito mais... Voltou para a nossa live. Em relação aos exemplos dos filhos, né? Que situação que você pode falar, basicamente, da educação, saúde a gente sabe também, mas assim, do dia a dia, só para matar essa curiosidade do pessoal, é claro que cada país tem o seu, sim, né, sim, a sua história, mas nessa situação da Bélgica, você mora numa cidade pequena, né? Sim, moro numa cidade pequena, deve ter o quê? 11 mil habitantes, e isso compreende, são três prefeituras, mas as crianças já estão bem adaptadas. O meu filho aqui, o Diego, ele que teve está tendo um pouco ainda de dificuldade, mas nada assim, coisa normal em relação à língua. Por quê? Porque quando deu a pandemia, ele tinha acabado de entrar na escola, aí deu a pandemia, voltou para dentro de casa, ficou bastante tempo, e justamente dentro de casa, a gente só falando português, e aí quando voltou à escola de novo, ele está tendo essa dificuldadezinha, mas igual a minha menina, ela é super adaptada já ao país, já é ao contrário, ela tem 17 anos, quando a gente vem de férias, ela já não quer vir, mas que é uma coisa normal, porque a vida dela é lá, os amigos, tudo lá. E as crianças... Escolas públicas? Escolas públicas, mas escolas de top. Nossa, a escola onde eles vão, que é na minha cidade, é uma escola muito bem, muito boa. Pessoas de outras cidades vêm para essa escola, e a escola é 5 minutos de casa. As crianças entram na escola 8 da manhã. Lá não é turnos aqui, igual aqui no Brasil, manhã ou tarde ou noite. Lá começa a escola 8h10 da manhã, termina às 15h10. Então, nesse processo aí, em termos de educação e segurança, são coisas que não tem como a gente comparar. Tá certo. O Bruno sabe que não é futsal, mas está perguntando se você sabe do clube que é do mesmo dono do Textor do Botafogo na Bélgica. Tem mais informação, não? Não tem informação. Ele tem muito clube, Bruno, não dá para lembrar de todos, não. Vou te falar uma coisa. Ele tá comprando tudo. Tá comprando tudo. Eu vou te falar. A Bruna Cigani está aqui, Fantini, o Guilherme Mendonça, o nosso Ebert Brito, fala o Ebert, Arthur Fernandes, o Reinaldo Castro Silva, todo mundo participando aqui também da live. A seleção da Bélgica, a gente estava dizendo também do cenário esportivo, ela disputa aqui competições de cenário europeu. Então, Ivan, lá, como eu relatei um pouco antes, né, a Bélgica, em termos de, vamos dizer, de seleção, é uma seleção que já foi mais forte, mas hoje em dia está num nível muito abaixo das grandes seleções, mas acaba que a gente disputa os mesmos campeonatos. Isso quer dizer o quê? A gente sempre disputa classificações para a Copa do Mundo e para o Campeonato Europeu. Inclusive, essa próxima temporada, a gente vai estar disputando a classificação para a Copa do Mundo, que é
em 2024. Então ela começa na temporada 2022, 2023. E por quê? Porque como a Bélgica não é muito bem ranqueada mundialmente, nem na parte, nem no, vamos dizer, na europeia, a gente tem que passar por algumas etapas antes. A gente faz uma pré-classificação para ir classificando, para poder chegar na fase de grupo. Parecido um pouco como no tênis, né? Isso, você começa quando o país não está ranqueado, ele tem que ir passando por eliminatórias para chegar. Vamos dizer assim, igual os times que disputam a pré-libertadores, aí vai eliminando para aí poder chegar, né? É mais ou menos isso aí. Aí esse ano, em setembro, já começa essa pré-classificação, essa fase de grupos, para poder chegar realmente a estar disputando a fase de grupos oficial. Mas em termos temos que ser realistas, para a Copa do Mundo é uma coisa praticamente impossível. As chances são praticamente nulas, porque são só 7 vagas a nível europeu. Então aí quando você pensa em Espanha, Rússia, Itália, Portugal, Cazaquistão, essas aí nós já falei 5. Ainda tem tantas outras ali que estão disputando. Então, na verdade, você está disputando um campeonato para brigar por uma, máximo 2 vagas. A seleção belga tem limite de naturalizados? Não. A partir do momento que você tem o direito de ser cidadão belga e praticar, você pode botar, não existe limite. No momento, hoje, em torno de quantos brasileiros? Do grupo de 12? Nós estávamos na última classificação para o europeu, nós estávamos em 3. Desses 3, 2 pararam de jogar. E chegou um outro agora, um craque, o cara ele já ganhou 3 vezes o melhor jogador do campeonato belga, acabou de se naturalizar, então vai ser um bom reforço, mais um bom reforço para o país. Beleza, para quem não conhece, ele é muito conhecido, mas eventualmente alguém que não conheça, estamos com o Léo Aleixo, jogador de futsal aqui da cidade, que hoje é jogador naturalizado belga, está na seleção da Bélgica. Joga em qual clube lá, Léo? O clube chama Maïcars Charleroi. É o clube da cidade. O Maïcars é porque o dono do time ele tem uma concessionária de carros, e Charleroi é a cidade que representa. Tá certo. E aí, acho que você já deve ter respondido essa pergunta, mas já que é a nossa primeira live, pelo menos a entrevista nesse formato, quando jogaram Bélgica e Brasil na Copa do Mundo? Brasil, né? Não tem jeito. Mas o Lukaku da última vez... ele arrebentou com a gente. Eu vou te falar, hein? Inclusive, eu estava aqui no Brasil. Você não fez nada, hein? Inclusive, eu estava aqui no Brasil, recebi muitas mensagens dos meus amigos belgas me zoando, mas é isso aí, é futebol e depois eu passei a torcer para a Bélgica, mas logo depois também foi eliminada pela França. Então, a turma do Barreira está aqui, o Arestrup também. O Bruno está dizendo que não sabe se vai lembrar o nome do clube, mas Mulambique, que ele está chutando aqui. O Arestrup está falando italiano. A turma está aqui. E é claro, Léo, Juiz de Fora, a gente conversa isso muito com o Léo, seu xará, com o Ramon, com o Romualdo, grande Romualdo, pai do menino Dom, que é uma figuraça, neto do nosso grande amigo Beto Vidal. Excelente pessoa, da nossa Dani também. E a questão que eu ia colocar para você, em Juiz de Fora, dá para lembrar todo mundo? Se você esquecer alguém, você está enrolado, né? Mas dá uma passada aí na sua trajetória. Começou com 6 anos, imagino que não vai dar para lembrar todo mundo. Então já vamos pedir desculpa. O Dudu entrou aqui, autoridade do futsal, Eduardo Lemos, que no nosso celular está como Dudu Results. Quando é que a gente quer algum resultado do futsal, a gente aciona. Ele não falha não, tá, Léo? Isso é bom. Ele pode pecar por excesso, mas nunca por omissão. Isso é bom. Dudu, a gente se conhece há muitos anos aí do futsal aí. Vamos tentar lembrar um pouco da trajetória. E que quem não for citado entra na justiça e processa nós dois. Já peço desculpa, porque como eu falei, eu passei por quase, acho que inclusive todos os clubes de Juiz de Fora. Profissional também? Profissional, vamos dizer assim, aqui em Juiz de Fora, a única equipe que fez um time profissional mesmo foi o Sport e a ABB. Né? No futsal. No futsal. No futebol de campo nunca foi minha praia, não, então...
Se bem que você jogou numa certa Copa da Saúde, que eu lembro. Sim, eu sempre gostei de, mas nada para levar a sério, não. Antes dele falar um pouquinho de alguns clubes que ele passou, a gente, né, teve prestou um serviço lá na Santa Casa, fez muita amizade, aí convidaram a gente para ajudar a organizar. Aí nós convidamos o Gilmar Quaresma, o Sérgio Schmidt, e criamos a Copa da Saúde, que era um campeonato, né, funcionários da Santa Casa, do Monte Sinai, foi muito legal, durou um tempo bacana, e tinha no regulamento que podiam ter algumas pessoas, né? Aí quando disseram que o Léo ia jogar, a turma falou, mas não pode, profissional. Aí a gente consultou o regulamento. Olha, pelo regulamento, ele não é profissional do futebol de campo, né? Exatamente. E na época nem do futsal não era profissional. Aí a turma dos outros times ficou brava, mas a gente teve que aceitar, como diz o Zagallo, tivemos que engolir o Léo Aleixo bater uma bola lá. Mas fala um pouquinho desses clubes da cidade, um pouquinho de suas lembranças e também uma situação que a gente comenta com os amigos, que uma vez lá na Tailândia elegeram a seleção da rodada e eram 5 jogadores formados aqui na cidade ou na região, do goleiro até o 5º jogador. Então, Ivan, minha trajetória durante grande parte da minha vida, eu joguei futsal na academia, no colégio, sob a coordenação do nosso grande Juarez Venâncio. E o treinador, eu tenho uma gratidão enorme, o Marcelo, foi com ele ali que eu vou ser bem sincero, foi com ele que eu aprendi tudo do futsal. E depois da academia, meu primeiro clube foi... Na academia eu tive, praticamente todas as categorias, foi o Marcelo que era o treinador. Para não falar que foram todas, teve o Kiko também nesse período. Depois, meu primeiro clube, eu saí da academia para ir para o Bom Pastor. Na época, o treinador do Bom Pastor era o Bahia. Depois, no Bom Pastor mesmo, tive como treinador Gaguinho, o Tadeu. Tadeu sempre também fazia parte da preparação física. Depois do Bom Pastor... Tadeu Henriques, exatamente. Depois do Bom Pastor, aí eu posso estar me enganando, mas... tive a passagem uma passagem boa também pelo Olímpico, que também treinador era do Bahia, aí sob a coordenação do Jorge Alves. Depois veio o Tupinambás com o Roberto, que era o treinador também, sob o comando do Jorge Alves. Aí depois que veio os tempos áureos, vamos dizer assim, do futsal de Juiz de Fora, que foi a época do esporte, ali já com o Ivan, né? Onde o Dudu... Ivan Gal, onde o Dudu também fazia parte da comissão e tudo. E ali do esporte acho que deu um grande up ali para as outras gerações, né? Porque aí com a disputa de Copa Panorama, que deu uma visibilidade muito boa. E acho que foi mais. Aí depois do esporte, teve o projeto lá da ABB também, onde foi que revelou... toda essa geração, Romualdo, Chiqueirinho, Ramon, Léo e tantos outros que não deram continuidade, né? Se eu ficar citando aqui, eu vou citar uma geração aí de talentosíssima. E ficaram nessa dúvida, né, que você contou pra gente, pô, largar aqui o meu emprego, não é tudo que eu quero, mas é um emprego, né? É complicado, não é fácil. E ali também na BB, também sob o comando do Ivan. E teve também uma passagem no esporte, que quem ficou de treinador, teve uma galera que foi para BB, eu ainda continuei no esporte, aí sob o comando do Túlio, ex-jogador, e inclusive foi com o Túlio e o professor Jarbas que conseguimos conquistar o Jimmy, um inédito assim pro futsal, a primeira vez. Bom, acho que eu não esqueci de ninguém. Tá certo. Eu tô te apertando, mas é porque a turma gosta, né? Não, legal. Se eu esqueci alguém, eu peço desculpa, mas eu acho que citei aí uma grande parte uma turma boa, né? Turma boa, O Henrico tá aqui, o Arestrup falou, o maior craque do futsal de Juiz de Fora, o Rafa Pires. São os amigos. Matheus, o Felipe Abreu, o Haroldo Botti, o Maurício Barbosa, Brendel Silva, Darlan, todo mundo aqui. Ô, Léo, a gente tem mais papo, mas pelo menos dessa vez a gente conseguiu conciliar as agendas. Você está voltando quando para a Bélgica? Segunda-feira.
metendo o pé, sempre com aquela tristeza, né? Mas temos que encarar. Vamos embora. Se Deus quiser, ano que vem a gente está aí de volta de novo para curtir os amigos e a família. Conta um pouquinho desse bar aí, né? Já que a gente fala um pouquinho do Extra Quadra, como é que é esse bar aí com a sua esposa lá na Bélgica? Então, essa ideia foi que logo na segunda temporada que eu tava, o presidente do time tinha um bar e ele estava precisando de uma funcionária. Ele me perguntou, minha esposa ficava só dentro de casa pelo fato de não ter nada para fazer, não saber a língua, ela estava só indo na escola, essas coisas. Ele perguntou se não interessaria ela trabalhar e ela prontamente respondeu que sim, porque ela nunca gostou de ficar à toa, essas coisas. Ela começou a trabalhar no bar sem saber falar, sem nada, ia lá, o cliente mostrava o que queria, ela sempre muito voluntariosa, procurava saber e tal, e foi indo. Aí desse bar eu saí do clube, fui para um outro clube, e ela começou a trabalhar em um outro bar, também como funcionária. Ela ficou nesse outro bar, não sei, eu acho que 3 anos, e aí pintou a oportunidade dela abrir o próprio negócio. Eu, inclusive, fui um pouco contra essa ideia, pelo fato de que eu falava que tudo muito difícil. Falei, você vai abrir um bar, quem vão ser seus clientes? A gente não tem ninguém aqui, não tem família. E eu não poderia dar uma estrutura, um apoio pelo fato dos treinos, essas coisas. Mas ela, com a cara e coragem, abriu e, graças a Deus, foi sucesso. A gente está lá com o nosso bar agora no mês de novembro, vai fazer 10 anos. E a minha participação no bar é praticamente assim, não vou falar que é zero, mas eu me ocupo tudo que é a parte burocrática, a parte de pagamento de contas, fazer as compras e tal, mas quem mete as caras mesmo, quem trabalha, quem tá sempre atrás ali do balcão, é ela que leva o negócio, e eu tiro o chapéu para ela nesse trabalho aí, porque não é fácil não. Não, o Fernando está perguntando aqui, você se profissionalizou com quantos anos? Olha, Ivan, isso é uma pergunta assim, um pouco assim, vamos dizer, difícil. Eu me considero assim, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro do futsal, claro que não viver do futsal, mas quando eu comecei a ganhar meu primeiro troquinho, vou assim dizer, eu tinha 16 anos. Mas vamos dizer assim, quando eu comecei a viver do futsal, foi quando eu fui para a Bélgica em 2006, aí eu tinha 26 anos. Beleza, o Ronaldinho, craque demais, está falando de você. O JCF Pinturas Pedreiro, treinador do Tupinambás, um abraço para ele. O Nilson Correia, boa sorte por Bahia, tá aí nessa reta final do módulo 2. O Ellerson, também conhecido aí do nosso esporte aqui da cidade. Todo marcando presença aí. Então eu vou pedir para você falar um pouquinho da família, mandar um abraço para a turma, para a filhona que agora não quer mais ver Juiz de Fora, tá só com a Europa, tá com o filhão aqui, fala um pouquinho, já falou da esposa, mas manda um abraço para a turma aí para celebrar essa live conosco aqui, Léo. Então, a minha menina é aquele negócio, né, Ivan? Ela reclama pra caramba pra vir, mas agora que tá aqui ela já tá assim, poxa, já tá acabando, vamos embora. É assim, porque aqui é o que eu falo, isso aqui é nosso país, é nossa terra. Então a partida, eu falo, tem 15 anos que eu vou e 15 anos na hora de ir embora é difícil, é o chororô, a família, e não tem jeito. Eu acho que vai ser assim, enquanto eu vier e tiver que ir embora, acho que vai ser assim sempre, porque os amigos aqui são muitos, inclusive quando eu fico aqui a minha agenda fica lotada, porque eu gosto de estar presente sempre com todo mundo, aí um convite daqui, outro dali. Eu procuro estar sempre marcando presença em todo lugar e faço isso com o maior prazer. Não faço isso por querer fazer média com ninguém, não sou desse tipo de pessoa. E o molecão tá aí. O molecão outro dia me perguntou quando que a gente vai embora, que ele tá com saudade. Eu perguntei com ele o que ele tá com saudade de casa. Ele falou que tá com saudade de ficar lá na televisãozinha dele, na tranquilidade dele. Foi muita risada. Mas é isso, aproveitar também aqui para mandar um abraço aí pra galera que participou aí, que tá dando um alô aí. Obrigado de coração e tamo junto, vamos que vamos. Beleza, só para registrar então as mensagens chegando, a gente vai salvar esse vídeo, tá? A gente vai subir pro YouTube também. Dudu tá dizendo craque, grande amigo. A assistência basquete entrou também. Beleza então, Léo, a gente fica com compromisso aí de você mandar as novidades pra gente lá da Bélgica. Você tá com quantos anos? 42.
Completei agora. Completei no começo do ano, desculpa, em janeiro. Tá começando a ficar difícil, mano. Começando a ficar difícil correr atrás da molecada, mas enquanto o pessoal também me pergunta, e aí, vai até quando, vai parar quando? Agora eu também já tirei isso da minha cabeça. Eu vou até quando, vou o máximo que der, enquanto Deus me permitir de me dar saúde, eu estiver bem condicionado, eu vou continuar, porque eu adoro o que eu faço, então eu vou tentar levar ao máximo. Só para fechar então, que a gente fecha, mas nunca que fecha, tem vontade de ter outra atividade sem ser jogador, treinador, dirigente, ligado ao futsal ou ao esporte? Então, o intuito é esse, né? A minha vontade é continuar no esporte. Treinador é uma área que não me chama atenção, não me interessa, mas ali de repente um diretor, ficar envolvido no meio seria uma coisa que eu gostaria muito. Porém, na Bélgica, essa parte da direção técnica no futsal não são muitos clubes que têm. Então, é uma coisa difícil, mas de repente é o que é aonde eu me vejo hoje, me encaixaria melhor. Mas o futuro a Deus pertence. Vamos dizer assim. Beleza, agradeço. O Beto Vidal entrou aqui, Beto que está também direto conversando conosco, ou presencial, ou nas mensagens, e manda cada um meme também, que eu vou te falar, o cara cai da cadeira uma hora, está sempre inventando. Vaninha Sarmento, a turma boa do esporte, está sempre aqui com a gente. Boa sorte então, Léo, boa noite para o garotão, para a família toda, boa viagem de volta, e a gente se vê por aí, né? Obrigado, Ivan, pode deixar que eu vou mandando notícias de lá. Assim que tiver coisa boa, a gente está sempre em contato aí nas redes sociais. E obrigado aí pela oportunidade. Volto a agradecer também a galera que curtiu a live aí. Mandar um abração aí tem um tempo que eu não vejo pessoalmente, que participou da live aí, o Ronaldinho. Grande pessoa, grande craque. Tive a oportunidade de jogar muito tempo com ele ali na época que eu morava aqui no Laurindo. Ótimas recordações, grande pessoa, sensacional. Um abraço. Beleza, a gente está subindo esse vídeo então agora direto também pro post, né, como a turma fala, os velhinhos vão aprendendo, pro feed do Instagram, a gente vai adaptar, né? A gente vai dando também não sou muito bom nesses negócios, não. Vai dando umas cabeçadas ali, aí quando você aprende um negócio, inventa agora já mudou, né? Já achava que tic-tac é relógio, agora que é TikTok, então eu vou te falar, aí os velhinhos vão lá, os velhinhos vão ficando cabelo branco e tal, mas a vida que segue. Com o apoio da Prefeitura de Juiz de Fora, do PLASC, da Santa Casa de Juiz de Fora e do Cidadão Consciente, que é o projeto da Iperro Embalagens. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Valeu!